A partir do dia 1º de junho, por 15 dias, manteremos a quarentena, porém, com uma retomada consciente de algumas atividades econômicas no estado de São Paulo. Tomamos claramente a decisão de pautar todas as nossas ações fundamentadas na saúde e na ciência. E assim continuaremos. Optamos também por transparência absoluta em todas as nossas ações e iniciativas, tanto a Prefeitura de São Paulo quanto o Governo do Estado de São Paulo. E tomamos também, neste programa de transparência, a iniciativa de comunicar de forma clara, objetiva, sem nenhum tipo de restrição à imprensa brasileira e imprensa internacional, oferecendo informações precisas, corretas e fundamentadas. Repito, fundamentadas na ciência, fundamentado em dados e fatos. Aqui não há achismo, nem aquilo que o prefeito quer ou que o governador deseja, e sim fatos apurados, levantados e informados através da ciência e da medicina. Tivemos êxito por conta deste esforço coletivo e principalmente pelo esforço da população do estado de São Paulo. Como exemplo, os feriados prolongados. Foram 6 dias de feriados prolongados aqui em São Paulo, graças à iniciativa do prefeito Bruno Covas e do governo do estado, antecipando feriados com o apoio da Câmara Municipal de São Paulo e da Assembleia Legislativa do nosso estado. A quarentena em São Paulo, desde o seu início e até o dia 31 de maio, vai salvar 65 mil vidas. E estes dados não são dados governamentais, são dados da ciência. 17 mil pessoas foram salvas com um tratamento adequado no sistema de saúde de São Paulo. E aqui cabe também, em meu nome e no do Bruno Covas, um agradecimento aos profissionais de saúde, médicos, paramédicos, enfermeiros, profissionais de hospitais, de pronto-socorros, de AMES, de unidades públicas, municipais e estaduais, que como verdadeiros heróis ajudaram a salvar vidas daqueles que, infectados, foram tratados e foram salvos. Como consequência desse esforço coletivo de todos aqui mencionados, nós vamos poder dar um cuidadoso, importante e bem planejado passo adiante com esta nova etapa da quarentena, denominada retomada consciente, para o período de 1º a 15 de junho. É uma nova fase, uma nova prática que vai permitir, em alguns locais, em algumas áreas, a retomada gradual e segura de atividades. Quero alertar, no entanto, que a retomada consciente parte do princípio da colaboração de todos e da ajuda conjunta, mas parte também do princípio que nós estaremos monitorando dia a dia a evolução do processo e o respeito à ciência e à medicina. Se tivermos que dar um passo atrás, se tivermos que retomar medidas que agora estaremos flexibilizando, gradual, parcialmente, de forma heterogênea, não hesitaremos em fazê-lo, para proteger vidas. Repito, Bruno Covas e eu não temos compromisso com o erro, temos o compromisso com a saúde, com a vida dos brasileiros de São Paulo e com medidas corretas, certas e bem praticadas. A atitude responsável de cada pessoa será fundamental nessa etapa para o sucesso da chamada retomada consciente. A nova fase do Plano São Paulo não é um relaxamento aos cuidados, à vigilância e à proteção da vida, mas um monitoramento, um ajuste fino voltado para as realidades regionais. Essa fase, denominada retomada consciente, seguirá a orientação da ciência, da medicina e da saúde. E temos dados
técnicos para permitir esta gradual e segura retomada. Ela será possível nas cidades que tiverem redução consistente do número de casos e tiverem também disponibilidade de leitos nos seus hospitais públicos e privados, e também estiverem obedecendo o distanciamento social nos ambientes públicos, além da disseminação e uso obrigatório de máscaras. Não vamos abrir mão de proteger os brasileiros de São Paulo. Não vamos abrir mão de salvar vidas, mas vamos garantir tratamento correto, justo, para que a retomada consciente seja bem-sucedida em todo o estado de São Paulo. Quero registrar aqui a coragem do prefeito Bruno Covas e da sua equipe de secretários e colaboradores. Bruno e os seus secretários e colaboradores têm sido gigantes nesta batalha para vencer o coronavírus e diminuir o número de infectados e de vítimas. Ao Bruno e a todos da Prefeitura de São Paulo, e aqui estendo também os agradecimentos a prefeitas e prefeitos do interior, da região metropolitana e do litoral de São Paulo, que igualmente vem tendo posturas corretas, não cedendo a pressões e obedecendo às orientações do governo do Estado, da medicina e da saúde, orientações que estão alinhadas com a Organização Mundial de Saúde. Aqui em São Paulo temos consciência de que é com união, com trabalho coletivo, com a capacidade de ouvir, discernir e agir. Dentro dessa lógica, estamos salvando vidas. E assim, vamos prosseguir. O vírus afetou fortemente a economia do Brasil. E, obviamente, afetou fortemente a economia do estado que lidera a economia brasileira, que é o estado de São Paulo. Mesmo assim, desde a primeira quarentena, São Paulo decidiu, com base na ciência, em estudos e planejamento, em manter 74% das atividades em funcionamento no estado. E aqui cabe também, Bruno Covas, um agradecimento àqueles que do setor privado souberam respeitar as normas sanitárias, as orientações do governo do estado, da prefeitura da capital e de outras prefeituras também, para protegerem os seus funcionários, colaboradores, fornecedores e clientes. E temos certeza de que isso assim continuará, pela consciência coletiva e a capacidade de cada um cumprir o seu papel de cidadania. Fizemos as medidas certas na hora certa. Tentamos, avançamos, corrigimos também o que foi necessário e assim o faremos sempre. O nosso compromisso é com a vida, é com o acerto e não com erros. Nós respeitamos a ciência e a medicina e respeitamos principalmente a vida de 46 milhões de brasileiros que vivem em São Paulo. Respeitamos também os meios de comunicação, os veículos de comunicação e os seus representantes, sejam jornalistas, cinegrafistas e fotógrafos. Graças à qualidade da informação, à precisão, à apuração e à transparência dos meios de comunicação, estamos vencendo também a batalha da comunicação contra a fake news, as mentiras e as incorreções que, infelizmente, prejudicam a orientação correta e a compreensão acertada da população. Portanto, em meu nome e no do Bruno Covas, também o nosso agradecimento à imprensa brasileira, especialmente à imprensa de São Paulo. As pessoas que dizem que as medidas que foram tomadas pelos governadores, pelos prefeitos, não surtiram efeito no achatamento da curva. Isto não é verdade e isso precisa ser contestado com muita veemência. Não pode ser dito
e alguns estão dizendo isso, que apesar de tudo, ocorreram a quantidade de óbitos que nós temos aqui em São Paulo e a quantidade de óbitos que nós temos no Brasil. Na verdade, deveríamos dizer que, apesar de todas as medidas, este foi o número de casos, este foi o número de óbitos que ocorreram. E ele é muito menor do que se não tivéssemos feito, e se não tivéssemos tomado todas essas medidas. Se nós relativizarmos o número de casos e o número de óbitos proporcionalmente à população desses países, o Brasil tem uma situação muito melhor que todos os países europeus, próximo daquilo que aconteceu na Alemanha e muito superior ao que ocorreu, e muito melhor que comparado à Espanha, à França, à Itália, aos Estados Unidos. Então, esse esforço não pode ser negado. O efeito das medidas que foram tomadas foi efetivamente uma redução no número de casos e uma redução no número dos óbitos que aqui ocorreram. Em São Paulo, no início da epidemia, lá no dia 15 de março, 68% dos casos que nós tínhamos no Brasil estavam concentrados no estado de São Paulo. 68%. Houve uma redução aí pela metade do mês de abril, já estava com 39%, e hoje São Paulo é responsável por 22%, pouco mais de um quinto dos casos confirmados no Brasil. Em relação aos óbitos, a mesma situação. Nós tínhamos lá no início 68% dos óbitos. Aqui em São Paulo caiu para 45%, e a última informação que está lá, eu não consigo enxergar, 26%, se não me engano. É isso? 26%. Então, esse é o trabalho, e esse é o fruto desse desenvolvimento, desse esforço. Os estudos mostram que aqui na cidade de São Paulo, com a ampliação da atenção à saúde e as ações desenvolvidas para ter isolamento social, nós salvamos 30 mil vidas que teriam sido perdidas se a gente não tivesse tido a preocupação de conter a atividade econômica, isolar as pessoas e ampliar a atenção na área da saúde. De cada 10 pessoas que são atendidas na rede municipal, 9 são salvas. Alguns números importantes na ampliação da atenção à saúde: são 7 novos hospitais já entregues, 1.007 novos leitos de UTI, já contando os 10 que foram entregues no dia de ontem no Hospital do Servidor Público Municipal. Mais de 9.000 profissionais contratados na área da saúde. Já fechamos parcerias com 19 hospitais privados. A pesquisa feita pela Prefeitura de São Paulo mostra uma adesão de 96% da população utilizando máscara aqui na cidade de São Paulo. Sexta-feira agora, a gente começa a testar todos os profissionais, sintomáticos ou não, recomendado ou não, da área da saúde. Nós temos 100 mil pacientes que estão sendo monitorados. Mais de 3 mil ações desenvolvidas pelo pessoal da atenção básica, em especial por toda a equipe do Programa de Saúde da Família aqui na cidade de São Paulo. E uma taxa de alta hospitalar de 89%, como eu disse, a gente salva 9 de cada 10 vidas aqui na cidade de São Paulo. Até agora, a cidade tem cumprido uma das premissas de todas as ações desenvolvidas, que é não deixar ninguém sem atendimento. Várias cidades muito mais ricas do que São Paulo passaram por situação do médico ter que escolher quem era atendido, quem não era atendido. E até agora a gente conseguiu dar tratamento a todos aqueles que buscaram ajuda na rede municipal. Aqui é um comparativo da quantidade de mortes por semana na cidade de São Paulo, com outras grandes cidades do mundo, como Nova York e Madrid, a região de Lombardia, que foi muito destacada no início da pandemia, que não conseguia controlar a quantidade de pessoas que estavam sendo infectadas, e a comparação com o restante do Brasil. Esse gráfico mostra
que, sem sombra de dúvida, a cidade de São Paulo é case mundial de conseguir controlar a doença, de achatar a curva, de não deixar a gente ter um pico em relação ao número de pessoas infectadas, ao número de pessoas não tratadas e o número de pessoas que vieram a óbito, como a gente compara nesse gráfico com outras cidades do mundo afora. Todos esses dados mostram que a cidade de São Paulo esteve no caminho certo, que as ações que foram adotadas, seja para ampliar o isolamento, seja para ampliar a atenção na área da saúde, surtiram efeitos e não deixaram que a gente tivesse picos da doença aqui na cidade de São Paulo. Nós chegaríamos, sem medidas, a em torno de 1 milhão de casos no estado de São Paulo. Quer dizer, nós estamos com 84 mil nesse momento. Então, isso mostra quão efetivas foram as medidas de isolamento. As medidas de isolamento, nós repetimos aqui continuamente, constantemente, são a única ferramenta que nós dispomos para enfrentar essa pandemia. Nós não temos medicamentos, nós não temos procedimentos que sejam capazes de desativar o vírus. O isolamento é a única forma de nós colocarmos o vírus fora de circulação. E ele funcionou e tem funcionado até aqui, e ele precisa ser mantido porque é a única forma que nós temos ainda à nossa disposição para enfrentar essa epidemia. Então, nós poupamos muitos casos, nós impedimos que o vírus atingisse milhares de pessoas aqui no estado de São Paulo. Em 8 de maio, nós fizemos a projeção, em amarelo, sem nenhuma medida, e aí tem um ponto interessante. Quer dizer, nós temos em laranja a progressão do número de óbitos e em branco exatamente a curva. Quer dizer, a curva que havia sido constantemente atualizada, as projeções que nós fizemos. E vejam que as projeções são muito correlacionadas com a curva real de casos. E da mesma forma, agora a projeção para além de 8 de maio. Quer dizer, é importante dizer que sem as medidas, nós teríamos um grande número de óbitos. Com as medidas, foram possíveis até o momento poupar 65 mil vidas. Esse é o número, quer dizer, o esforço de cada um de nós, o esforço de isolamento social, o esforço das outras medidas, o esforço da utilização das máscaras, o esforço das medidas de higiene pessoal, o esforço da conscientização de cada um de nós, poupou até o momento 65 mil vidas, ou como se diz no meio hospitalar, 65 mil almas.